Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Ribas, IDE Brasil, instrutor, mentor, palestrante para o Brasil todo, mais de 10 mil alunos em toda Santa Catarina aí. Hoje a gente tem o prazer de ter ele aqui, convidei, ele veio mesmo, tá, pessoal? A gente já está em outro patamar, eu já estou achando que a gente já está em outro patamar. Obrigado da tua presença aí, Rodrigo. E a gente vai aproveitar bastante de você hoje aqui. Eu tenho várias perguntas para ti. Sei que tu entende muito do processo, tá? Já formou várias pessoas aí e mentoriza ainda essas pessoas até hoje, mais de 10 mil alunos aí. Então, gestão, que é uma área que tu entende muito, né? Gestão de empresas que estão começando agora, que nem eu, né? Abri o meu açougue, tu foi cliente do meu açougue, açougue do Baixinho primeiro, não tinha prática, não tinha desenvolvimento. Eu era açougueiro, mas com um sonho que queria ter uma empresa. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Para mim foi bem drástico, tá? Porque eu tive que parar, né? E a gente tem aquele sonho de ter um negócio e dar continuidade no negócio. E tive que parar porque não sabia controlar, não sabia administrar. Eu achava que vendendo um boi, de um boi ia virar três, daqui a pouco ia estar milionário. E a gente vê muita coisa na televisão. A gente acha que isso é acontecimento assim. Vende um, de um vira dois, de dois vira quatro. A multiplicação, a lei da multiplicação, e não é assim, né, Rodrigo? Explica um pouco para nós como é que funciona esse processo. Tudo bem, é um prazer. Nossa, é uma honra muito grande estar aqui contigo, o Baixinho, o Messi, né? O cara, que eu considero como um grande amigo meu, né? Porque a gente já fez algumas comemorações juntos, né? Toda Muitas, vez né? aqui que eu precisar de um cara para assar fantástico, que para mim é o melhor assador aqui de Itapema é você, né? Então a gente tá sempre trabalhando junto, brincando, né? Tomando uma cerveja de vez em quando, fazendo uma carne gostosa. Que se pensa em saber de carne, esse cara aqui. Isso eu posso, boto minha mão no fogo. E assim, Obrigado. foi uma honra quando me fez o convite, né? Eu tava meio com feito uma cirurgia, tava meio ruimzinho, não sabia se eu podia vir, mas viemos de muleta mesmo, se for preciso, para conversar contigo, é uma grande honra. Só que a grande questão, Baixo, é o seguinte, cara. Você é igual a 99% dos empresários do Brasil. Te conheci, né? Fui teu cliente no açougue. E tu tem um sonho, como tu acabou de falar, de montar uma empresa, de virar empresário, mas como tu acabou de dizer, eu sou um açougueiro. Isso. Então você tem uma habilidade muito grande em relação a cortar carne, entender de carne, fazer carnes. Porra, se tu aprendeu a fazer, mas ninguém te ensinou a ser empresário. E para Exato. você ser empresário, você precisa ter outras qualificações além de ser bom no que tu faz. E isso pode ser você, um cara que é dono de uma oficina mecânica, que é um grande mecânico, mas ele quer montar uma oficina e só que ele é um bom mecânico, não sabe como controlar. Cara, e aí o que que tu fez? Montou o teu sonho e correu atrás, é normal. Você foi lá e montou uma empresa, um açougue, Isso. achando que ia ganhar muito dinheiro, aquela coisa toda, né? E você é bom realmente em fazer a parte da corte da carne. Só que a gestão ela é um pouco diferente, ela precisa hoje ser muito profissional. Independente do tamanho da tua empresa, se for uma empresa com um funcionário, 10 funcionários, 100 funcionários, todas as empresas a partir de agora precisam ser profissionais. Não dá mais para brincar de ser empresário. Só que não existe uma escola para ser empresário. O que mais te aproxima hoje de ser um administrador é uma faculdade de administração. Hoje, para fazer uma administração, tu tem que investir 4 anos da tua vida. Aula todo dia, prova, TCC, trabalho. Cara, hoje, para você investir numa administração, tu vai investir pelo menos R$ 1.000 por mês. Porque não é só mensalidade que tu paga. Tu tem que pagar deslocamento, alimentação, roupa, livro, tempo, xerox, formatura. Soma tudo isso, R$ 1.000 por mês. Em 48 meses, tu vai ter que investir 48 mil aproximadamente. E sair de lá preparado para administrar uma grande empresa. Porque tudo que é visto numa faculdade de administração é sobre Coca-Cola, Ford e McDonald's, que não é a nossa realidade da pequena empresa. Então, o que que acontece? Você monta o sonho, e é uma coisa muito interessante que nós, como empresários, precisamos, como pessoas, precisamos empreender, nós precisamos fazer algo na nossa vida, né? E foi o que tu fez. Só que, infelizmente, por erros de gestão, que é normal acontecer, a empresa não vai para frente. E isso acontece com 47% das empresas no Brasil. Até 3 anos de vida elas morrem. E aproximadamente 60% morrem até o quinto ano. Olha que coisa louca. Morre, quebra o empresário. E não é problema de governo, imposto, não é nada, é simplesmente por falhas de gestão. Porque ninguém ensinou a ser empresário. E é uma frustração muito grande, porque tu dedica tempo, dinheiro, Dinheiro. né? A família envolve, cara. E aí, quando, porra, cara, é pouco aquele sonho se acaba por causa do quê? Porque você não tem mais condição de colocar ela para frente. E aí tu acaba voltando ao seu que você era, um grande, excelente pessoa que entende de carne. Exato. Só que o que que você precisa a partir de agora começar com? Se você for empreender, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa se preparar para você ser um empresário profissional.
Eu te conheço há 6, 7 anos e Exato. não foi da noite pro dia que tu aprendeu a fazer corte de carne, correto? Não, Tu teve isso- que estudar muito, não Bastante, teve? bastante. Pô, imagino. É a Exato. mesma coisa ser empresário. Hoje, empresário precisa estudar muito. Ele precisa se preparar, ele precisa entender o que quer fazer uma gestão. Sim. Ele precisa não só controlar, porque hoje a maioria dos empresários só controla o que entra e o que sai o dinheiro. E aí, às vezes, mistura, às vezes não, a maioria mistura o bolso direito com o bolso esquerdo. Ou Exato. seja, mistura a vida pessoal com a vida profissional. E aí começa a entrar muito dinheiro, ele acha que está rico e acaba gastando mais do que ele pode. E aí, meu amigo, depois falta dinheiro para a empresa e começam os problemas. Então, hoje, a primeira coisa, se você está escutando a gente, está assistindo a gente, se você é empresário, a primeira coisa que eu sempre digo, se prepare hoje para ser um profissional. Não dá mais para ser amador, não dá mais para brincar de ser empresário. Toda vez que você comete erros de administração da tua empresa, tu paga muito caro por isso. E dependendo do tamanho do erro, você vai pagar caro e muitas vezes não consegue mais se equilibrar. Esse que é o grande problema da maioria dos empresários que acontece aí. Exato. E tem uma fórmula para deixar isso mais especial. A tua empresa hoje, a IDE Brasil, hoje ela consegue deixar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de gestão, deixar ela aproximada do processo? Esse é o nosso grande segredo, né? Nós temos um projeto de capacitação e gestão empresarial, onde a gente capacitou, capacitei mais de 10 mil empresários, tá? Em todo o Brasil. Nos últimos 7 anos eu estou me dedicando somente aqui em Santa Catarina, né? No estado, eu comprei uma franquia do ID Brasil aqui no estado de Santa Catarina, então eu trabalho em vários lugares, Criciúma, Tubarão, Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, né? Já fiz aqui em Itapema também. Aí são várias cidades, são 17 cidades que a gente trabalha. E a gente ensina o empresário a administrar uma empresa de forma profissional. Não interessa o nível do estudo do empresário. Qualquer pessoa pode fazer. Né? Só que uma coisa precisa pensar o empresário. Primeiro, ele precisa buscar o conhecimento. É uma tríade. Precisa buscar o conhecimento. Ele precisa ter ferramentas práticas e modernas de administração de uma empresa. Não é só administrar a empresa pelo dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Isso é o maior erro do empresário. E 99% dos empresários administram a empresa assim. E terceiro, mudança de comportamento baixinho. Esse é o grande problema. O empresário, ele está numa zona de conforto. E ele prefere que as coisas caiam do céu. Ele reza muito para Deus, que Deus ajuda. Só que muitas vezes ele não se ajuda. Ele precisa sair dessa zona de conforto a partir de agora e buscar o conhecimento, ele precisa se preparar. Ele precisa mudar a mentalidade dele. Então, nesse momento, o grande problema não é o fator externo. Muitas vezes o problema é o fator interno, que o empresário acha que ele não precisa estudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu fosse que fazer... Eu fiz uma cirurgia agora, alguns 10, 15 dias atrás. Imagina você tivesse que fazer uma cirurgia cardíaca. Você ia fazer uma cirurgia cardíaca, onde você perguntasse para o cirurgião, dissesse assim, como é que tu aprendeu? Ah, meu pai me ensinou, a vida me ensinou. Tu ia fazer uma cirurgia com esse cara? Jamais. Lógico. É a mesma coisa. O empresário, ele tem que aprender a fazer as coisas. Muitas vezes ele é muito bom, como você é um profissional liberal. Você é muito bom em fazer carne, tem gente que é muito bom em fazer cabelo, tem gente que é muito bom em arrumar carro. Foram preparados para isso. Mas para ser empresário, não. E nós, do ID Brasil, a gente capacita esse empresário. A gente ensina, pega pela mão, beabá, como ele vai administrar uma empresa de forma profissional. Esse é o nosso trabalho. É capacitar o empresário, fazer ele se tornar o consultor da própria empresa. É assim que a gente trabalha. A minha dúvida, quando eu tinha o meu açougue, eu achava que... que nem eu falei para ti, comprava um boi, multiplicava e ia multiplicando. Mas eu caía muito tinha aluguel. E daí eu vendia o boi, esse boi já não virava o dobro, porque eu já tinha que pagar aluguel, já vencia água, já vencia contador, vencia aquilo ali, e vencia várias coisas, e eu não conseguia mais recuperar o dinheiro que eu tinha perdido. Daí era difícil até de comprar mais produto para mim retornar a venda no meu açougue. É aí que eu comecei a me perder. O pessoal sempre perguntava. Daí começou a surgir vários sócios. Quando você está no auge da coisa, quando você começa a conhecer muitas pessoas, eu tinha um açouguinho de 2 metros quadrados. Tu lembra, né, Rodrigo? Tu foi lá e veio muita gente de atrás. O Ratinho, os empresários da cidade, Pascoloto, todas as construtoras iam me procurar por causa da qualidade da carne. Mas muitas pessoas eu deixei de atender porque eu já não tinha mais nem carne. Eles ficavam bravos comigo. Chegavam lá, baixinho, a gente só vem comprar com você, mas cadê a carne? Eu já não tinha mais nem dinheiro para comprar carne. Porque todo o dinheiro que eu tinha, eu fui tirando para o aluguel. Chegava o dia do aluguel, não tem, você tem que pagar o aluguel. E daí você não dá o giro ali nos produtos. Como é que você vai comprar o produto de novo se você não tem aquele dinheiro para comprar? E aí que eu fui... E a vida do empresário, quando o cara tá lá, que o cara quer já tem um conhecimento com todo mundo, o cara não quer parar.
Eu acho que uma dúvida, o cara quando tá se quebrando, para de uma vez, não vai adquirindo mais dívida. Eu tô com dívida até hoje, tô pagando dívida do meu açougue, faz 8 anos que eu fechei, até hoje, por causa desse tipo de... Não tinha esse conhecimento que tu fala que hoje tem. Daí eu conheci você depois, foi bem no final, até eu fui numa palestra tua lá em Tijucas, achei muito interessante, tá? Mas ali já não tinha mais tempo, já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais produto, já era uma hora que estava se acabando. Mas eu vi, daí eu fiquei muito chateado, que a gente fica muito frustrado quando a gente tenta fazer um negócio e não consegue alavancar. Você diz, eu tinha tudo, tinha cliente, tinha tudo, só não tinha dinheiro para alavancar o negócio, não tinha conhecimento de nada também. A grande questão, a palavra que tu falou foi a fantástica, é o conhecimento. Tu tinha cliente, que é o mais difícil. Exato. Né? Mas por falta de conhecimento, acaba tendo esses problemas. Eu sempre brinco, ninguém te ensina a ser empresário, a gente vai aprendendo dando as cabeçadas na parede. Bateu bastante vezes na cabeça na parede, né? Só que essas pancadas dói, não dói na cabeça, dói no bolso. Dói no bolso. Dependendo do tamanho da pancada, tu cai e não levanta mais, que é o que acontece com os empresários. Então, baixinho, o que acontece? Como é que tu forma o preço de venda? Vamos dar um exemplo. Numa carne. Como é que é formado o preço de venda? No achismo, sentimento. Exato. Então, assim, eles não sabem como montar um preço de venda profissional. Porque não é só a mercadoria que tu tá, o pedaço, o quilo da carne, as gramas da carne que tu faz. Ali tu tem toda uma parte de um custo fixo embutido. Aluguel, água, luz, telefone, teu próprio Prolabore. Exato. Né? Tu tem que estipular com você, como dono da empresa, um Prolabore para você. Primeira coisa que o empresário precisa mudar é o bolso direito é uma coisa e o bolso esquerdo é outra. Então, tu tem que estipular um Prolabore para você. Ah, mas quanto que tem que ser esse valor? Quanto tu pagaria para alguém fazer o que tu faz? No caso, Rodrigo, só desculpa te interromper. Favor. Então, se trabalha para a tua empresa. A empresa não é tua. Ali, no caso, você trabalha para a tua empresa. Você trabalha, nesse início, sim, você trabalha para a tua empresa. Exato. Você é o gestor da tua empresa. Então, pô, se eu fosse contratar hoje, quanto que é um salário mais ou menos do açougueiro? Eu acho que está em faixa de 3 a 4 mil reais. 3 a 4... Isso tu pagaria para você. Exato. Esse é o teu salário. Porque tu teria que, se tu não trabalha ali, alguém teria que fazer isso para ti. Não tem? Exato. Correto? 4 mil reais. Só que o empresário, quando ele monta uma empresa, ele acha que ele é o dono. É isso aí. E aí ele pode tirar o que ele quer. Aí o que acontece? Ele acaba gastando muito mais do que ele pode. E a empresa paga a vida profissional, a vida pessoal dele. Então ele tem um valor que ele fatura bem, ele acha que aquele dinheiro é dele, vai lá e gasta esse dinheiro e depois não tem dinheiro para fazer reposição. E é aí o que você aconteceu quebra. comigo. Bem isso. Então, tu tem também, além da tua empresa, tu também tem um custo de vida pessoal. Família, filhos, acredito. A gente, como pai, como marido, a gente quer dar o melhor para nossa família, mas às vezes a gente não sabe. Não é que não sabe, não pode, vamos falar assim. Justamente porque a maioria dos empresários, quando eu falo maioria, baixinho, é 1 a cada 400 empresas no Brasil sabe calcular de forma real o seu lucro no final do mês. 1 em 400. 1 em 400? 1 em 400. Hoje é dado estatístico. Então, tu imagina o seguinte, as pessoas não sabem que lucro que tem na empresa. Então, elas trabalham como? Por saldo de caixa. O dinheiro que entra menos o dinheiro que sai. Só que ela não percebe que tem série de custos invisíveis numa empresa. Vou te dar um exemplo no teu açougue. Por exemplo, tu não tinha câmara fria? Tinha. Serra? Tinha. Facas? Tinha. Ar-condicionado? Tinha. Tudo aquilo está perdendo um valor mensal chamado depreciação. Então, aquilo é um custo que existe na tua empresa e você não está percebendo. E aí, como é que tu forma um preço de venda se tu não está colocando esse custo? Outra coisa que acontece muito... Eu não me lembro se naquela época tu tinha funcionários. Era eu e a esposa. Tua esposa. Isso. Ainda bem que tu não tinha funcionários. Eu até tentei colocar uma vez, mas eu não ganhava nem para pagar o funcionário. Para pagar o funcionário. Então, o que acontece? Quando você tem funcionários, além do salário que tu paga mensal para ele, tu tem férias, um terço de férias, multa 40% fundo garantia, aviso prévio, tu tem vários custos embutidos que são invisíveis. Que você precisa colocar na tua empresa, no teu preço de venda, para formar o preço de venda desse produto. Exato. E você não coloca. Aí, muitas vezes... Tu quer fazer uma promoção, vender mais barato para poder vender mais, e quanto mais tu vende, mais tu te ferra. Porque o custo é maior do que o preço de venda. Então, o que acontece? Imagina um caso, uma empresa com uma caixa d'água. Imagina uma caixa d'água. Quando o nível da água está baixo, o que o empresário quer fazer? Quer colocar mais água dentro. Exato. Ou ele quer colocar mais dinheiro dentro da empresa. Tá vendo? E ele vende mais barato para chamar mais cliente e colocar mais dinheiro na empresa. Só que ele não percebe uma coisa, baixinho. Que essa caixa d'água, por falhas de gestão, tá cheia de buraco. E quanto mais água ele coloca, mais água sai. Ou seja, quanto mais vender, pior é. E aí, meu amigo, assim, ó, como é que eu vou falar a palavra? É uma bola de neve, como tu falou, é uma bola de neve. Exato. Cada vez pior, cada mês vai piorando cada vez mais. E chega um momento que o empresário não aguenta mais. Mesmo ele tendo cliente, mesmo ele sendo bom no que ele faz, porque tu é excelente no que tu faz. Exato. Só que o grande problema é o seguinte, ninguém te ensinou a ser empresário.
E é muito frustrante tu quebrar uma empresa. Muito. Envolve família. A tua empresa é um filho. E é a mesma coisa tu perder um filho, cara. E aí? E, na verdade, depois. você não se acha mais capaz, né? Você diz, poxa, A autoestima vai lá para baixo. exato. É interessante isso, que eu me senti mal. Eu digo, eu acho que nem vou mais ficar em Itapema, vou embora. Porque como é que eu quebrei? Como é que o pessoal vai olhar para mim e vai dizer, poxa, o cara tava aí, todos os artistas iam lá, todos os empresários iam lá e agora o cara não tem nada. É bem frustrante, tá? Muito frustrante. Eu, como supervisor de supermercado e encarregado de supermercado, eu tenho visto bastante isso em alguns supermercados, tá? O pessoal pensa muito na venda e não pensa no custo que ele tem ali, né? E não sabe nem fazer margem porque eles, nos produtos. É o mesmo erro que eu tinha, mas às vezes eu tento passar alguma coisa, mas como eles são... eles não estão preparados para isso, eles acham, pô, o cara não pode se meter no meu negócio que eu tô aqui, eu que administro. Eu até tento dar uns toques para eles, porque às vezes a gente se quebra, a gente sabe onde estava a falha da gente. Lógico, né? É por experiência, né? É por experiência. Daí eu, às vezes, tento dar um toquezinho, mas agora com a IDE aí, a IDE Brasil, fica muito fácil. Sim, bom, com certeza. Esse é o nosso, esse é meu padrão, esse é a minha vida. Vamos só para te entender por que eu tô aqui hoje, né? Eu, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu passei por essa situação. 20 e pouquinhos. Eu me formei numa sexta-feira e numa segunda-feira eu virei empresário. Eu me formei em farmácia bioquímica, a minha formação, tu imagina só. Me formei na sexta, na segunda-feira eu montei um laboratório de análises clínicas dentro do meu hospital no interior do Rio Grande do Sul. E durante todos os meus anos de estudo, primeiro grau, segundo grau, faculdade, especialização, pós-graduação, eu estudei muito. Eu estudei muito para ser um bioquímico, mas não para ser empresário. E eu tinha o maior laboratório da cidade, Dr. Rodrigo. Né? Eu era o Dr. Rodrigo da cidade. Faturamento altíssimo. E eu tinha um problema. Chegava no final do mês, eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas. Não, às vezes não era nem no final do mês, às vezes era no início do mês, às vezes na metade do mês. E quando eu vi, eu estava com o nome sujo, devendo para Deus e o mundo, sem vontade de sair da cama para trabalhar, no início da depressão. Eu não sei se você é religioso ou não, mas eu resolvi um dia rezar. Eu olhei para o céu e disse assim, cara, me ajuda aí, velho. Eu ajudo tantas pessoas nesse hospital, porra, chegou da hora tu me ajudar. E naquele dia eu fui convidado para assistir uma palestra do IDE Brasil, estava lá no Rio Grande do Sul, uma cidade vizinha, e eu fui. E quando terminou a palestra, eu descobri o grande problema da minha empresa. O problema era eu, que eu era completamente amador, eu não tinha noção de como administrar uma empresa. Eu brincava literalmente ser empresário. E naquele dia que eu descobri que o problema era eu fiz uma escolha, porque a vida consiste de escolha, concorda comigo? A gente faz escolhas da nossa vida. Nós escolhemos o que a gente quer ser. Né? Exato. E aí, aquele dia, eu escolhi, então, aprender algo que eu não sabia fazer, que era administrar uma empresa de forma profissional. E eu fiz isso. Para você ter uma ideia, Baixinho, em um ano eu deixei uma empresa que estava no fundo do poço para uma empresa extremamente lucrativa e rentável. Paguei todas as minhas contas, limpei meu nome, comecei a ver dinheiro no caixa, me apaixonei pela minha empresa. Só que me apaixonei também pelo projeto. Eu vi a diferença que ele fez para mim e mais 32 empresários do Rio Grande do Sul que estavam fazendo comigo. E aí, o que eu fiz? Eu vendi essa empresa extremamente lucrativa e rentável por um bom valor e fui embora para trabalhar no Espírito Santo. Comecei a trabalhar como instrutor do IDE Brasil. Durante 5 anos eu fui instrutor. Depois, durante 2 anos, eu fui palestrante número 1 do Instituto, o cara que mais viajou o Brasil fazendo palestras. Nos últimos 3 anos, fui coordenador nacional de vendas. Então, eu era coordenador nacional do Instituto. E aí não tinha mais vida, meu velho. Eu saía de casa no domingo, voltar na casa no sábado, quando eu voltava para casa. Perdi o resto do cabelo que eu tinha, já não era muito. 3 úlceras depois, né? Um dia eu estava passando lá, me estressando com o representante lá do Pará, lá no Espírito Santo, e minha esposa, que é aqui de Santa Catarina, me deu um ultimato. Não te quero mais nessa vida. Eu tô indo embora para Santa Catarina. Se tu quer, tu vai comigo. Mas se tu for desse estilo, eu não quero mais você. E aí a gente veio para cá em 2016. Chegamos aqui em 2016, montamos em 2017 um instituto aqui do IDE Brasil. E depois de 17 cidades, mais de 10 mil alunos, eu tô aqui hoje conversando contigo. Para dizer para o empresário que é possível sim você administrar uma empresa de forma profissional. Só que você precisa ter 3 coisas. Buscar o conhecimento, como eu acabei de falar. Ter ferramentas práticas e modernas de gestão. Porque o empresário hoje administra por saldo de caixa, o maior erro dele. E terceiro, precisa mudar o comportamento. Você precisa querer ser empresário profissional. Não brinca-se mais de ser empresário, não interessa o tamanho da tua empresa, Baixinho. Se você tem 0 funcionários, se tu tem 1 funcionário, tu tem 5, tu tem 10, tu tem 50, não interessa. Hoje tu tem que ser profissional. Tu sabe muito bem que nos últimos 5 anos, como mudou o Brasil, as coisas no mundo. A evolução está muito rápida. Muito rápida. Hoje o cara não sabe o que é IA, né? Inteligência artificial. Não use redes sociais. Cara, olha você nas redes sociais, que maravilha que você é, cara. As pessoas te conhecem pela rede social. Hoje o empresário não quer estar na rede social. Se não tiver rede social, está fadado a insucesso. Então, mas só que ele tem que ser preparado, tem que ser profissional, ele tem que organizar a empresa. Simplesmente ele acha que é comprar e vender. E hoje o empresário, a profissão empresário, é uma das profissões que mais precisa estudar hoje.
mas precisa estudar. E o empresário acha que ele não precisa, que ele sabe tudo. Então, ele tem que mudar essa mentalidade. Ele precisa se preparar para ser um administrador profissional. Não se brinca mais ser empresário. Não, exato. Até tu comentou agora, o empresário acha que sabe tudo. E é assim a mentalidade deles. Tenho passado por muito aí como supervisor. A gente, às vezes, vai dar uma ideia, sabe? A gente tem alguma ideia que a gente viu que podia melhorar alguma coisa. Não, eu sou o dono, daqui você não passa. Eu não aceito, eu sei tudo. Eu não aceito, entendeu? Então, eu me vi muito acuado nisso, sabe? Às vezes você sabe como é que funciona o processo. Eu caí nisso, entendeu? Eu caí nesse negócio. Então, eu sei onde que tinha os erros que acontecia comigo. Às vezes a gente tenta dar uma ideia para a pessoa, não faz assim que pode dar isso. Eu já tive açougue. Mas você teve lá o teu açouguinho, fundo de quintal lá. Eu conheci muita gente, tá? E hoje dou graças a Deus que conheci muita gente. Eu tive muita amizade. Conheci, inclusive você, né, Rodrigo? Conheci o Ratinho e pessoas que vieram de atrás de mim para comprar carne. Mas eu não tinha como suportar. Eu não tinha esse conhecimento que tu passa hoje. E vejo também, olhando para ti, que tu é apaixonado pela profissão. Só consegue fazer um trabalho de excelência quem é apaixonado pela profissão. Perfeito. Tá? É que nem eu faço. Eu sou apaixonado pela profissão de açougueiro. Até o último podcast a gente fez com o Max aqui, ele fez uma pergunta para mim, Baixinho, em quem que você se inspira no Brasil? Hoje no Brasil não tem ninguém para se inspirar. Porque ninguém é apaixonado pelo que faz. Perfeito. Nessa função de açougueiro eu não vejo ninguém. Daí você vai se inspirar em quem? O cara lá que jogou o salzinho na mão, caiu na mão, ficou famoso por causa das redes sociais? Não. Como profissional, não. Ele ficou famoso por um gesto que ele fez, né? E as pessoas hoje ficam famosas por alguma coisa e não são profissionais no que elas fazem. Então, a pessoa tem que ser apaixonado pelo que faz para fazer um excelente trabalho, tá? E hoje a maioria dos empresários estão lá para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Só que tem que entender o seguinte, Marcinho. Tu tem uma empresa com um objetivo claro e definido, que é atender a necessidade do cliente. A consequência disso é o resultado, é o dinheiro. Se você, como empresário, não está preocupado com o teu verdadeiro cliente, quando eu falo cliente, não é só cliente externo, Sim. é o cliente interno também. As pessoas reclamam muito da mão de obra desqualificada. Mas muito. É um assunto que eu ia comentar contigo. Não, eles reclamam muito. Só que ele não prepara o cliente interno para ser um grande profissional, para fazer o que precisa ser feito. Tu falou uma palavra agora que foi fantástica, que se chama processo. As empresas não têm processos internos. Simplesmente cada um faz de um jeito. E aí, como é que você quer que as coisas deem certo? Não tem jeito, cara. E sabe quem é o responsável disso? Não é você o funcionário responsável, é o dono. Aí você, como você chega como um profissional, você quer implantar um processo, o que o dono diz? Não precisa disso, porque a empresa tem que ser do meu jeito. Exato. E aí você acaba batendo de frente com o dono. E ele não sai do lugar, reclama ainda de você, porque acha que você não é um bom profissional, e sempre o culpado não é ele. A responsabilidade sempre é dos outros. Então, agora, nesse momento, o empresário precisa assumir as suas responsabilidades. Ele é o responsável por todo o resultado que acontece dentro da empresa, é ele o responsável. Só que ele precisa parar. O que ele precisa se qualificar, ele precisa ter métodos consagrados no mercado que façam que o negócio dele prospere. Mas ele precisa estar com a cabeça aberta e principalmente o coração aberto para perceber que ele precisa mudar. Não é os outros. Porque tu sabe muito bem que tem muita gente qualificada aí fora. Nossa. Tem muita gente, só que as pessoas não gostam de trabalhar para quem poda eles, para quem não deixa fazer o que precisa ser feito. E principalmente em lugar desorganizado. Tu gostaria de trabalhar em lugar desorganizado? Jamais. Ninguém gosta de fazer isso. Um ponto fundamental mesmo que tu tocou aí, Rodrigo, é isso, cara. Às vezes a gente vê pessoas excelentes numa função, você vê essa pessoa saindo daquela empresa. Por quê? Às vezes ganhando menos. Ganhando menos. Porque às vezes a pessoa não deu a atenção necessária para aquela pessoa. Perfeito. A pessoa é excelente no que ela faz. Eu já passei por isso muitas vezes. A minha esposa brigava comigo e dizia que eu não parava em trabalho nenhum. Tá? Porque eu não aceitava algumas coisas. Hoje ela vê que eu era muito profissional. Se quer trabalhar errado, tem que trabalhar assim porque eu sou dono da empresa. Nunca. Não, tá certo. Entendeu? Nesse tempo que a gente foi trabalhando como açougueiro, eu adquiri vários clientes nesse longo da vida. Hoje, o atendimento tá horrível, tá? Quantas vezes tu me mandou, tô em tal supermercado, o que eu ia fazer? Eu ia comprar. Não, porque as pessoas compram, às vezes não é pela marca, é simplesmente pela pessoa. Exato. Você é uma pessoa assim, eu ia onde tu tava, eu ia comprar carne. Eu sei que o teu trabalho é maravilhoso, a tua carne é maravilhosa, você é apaixonado do que tu faz. Tu não vai me vender porcaria, tu só vai vender coisa boa. Jamais. Justamente, eu também quero coisas boas. Mas entendeu? claro. Então, por isso que eu digo, se o proprietário, o dono da empresa, está preocupado com o resultado e não em atender a necessidade do cliente, o cliente não compra mais. E vai comprar do concorrente pagando mais caro. E depois ele reclama, mas como é que o cara está vendendo mais caro e vende e eu não consigo vender?
Porque ele está mal Mas preparado. o produto é o mesmo. Hoje a diferença de um produto, você vai comprar uma carne de qualidade para uma carne de não tanta qualidade, a diferença é R$ 1, R$ 2. A diferença você Não é o tira. preço. Não é o preço. Não é o Não é o preço. preço. As pessoas não compram mais pelo preço Não. hoje, cara. Não. E tá faltando muito profissionais na área. Isso. Mas não, profissionais. Não é mão de obra, profissionais. Isso aí. Tu tocou muito no assunto de a pessoa ser profissional como um gestor, né? E ela tem que ser. Mas em todas as áreas tá faltando. Ó, você não vê um atendente de farmácia, um profissional. Você não vê um atendente de açougue, um profissional. Porque não adianta você ser o açougueiro, mas não saber atender, não saber fazer o corte. Aonde que você vai chamar um cara? Ah, não, porque tá escrito na CLT lá que o cara é açougueiro. Eu não ligo mais para isso, tá? Quando fazia as entrevistas como supervisor, era eu que administrava 4 mercados, eu que fazia a contratação. Os caras vinham com a carteira, eu digo, não adianta você me mostrar a carteira. Você tem que mostrar no trabalho o que você faz e como você é como pessoa. A carteira não vale mais nada. Antigamente eles mostravam como uma medalha. 10 anos de empresa, olha aqui, 10 anos, 10 anos. Ah, esse cara é o tal. Mas coloca o cara lá dentro da empresa 10 anos, ele não evoluiu nada, ficou com a cabeça parada os 10 anos. E outra, eu sempre falo que às vezes esses caras se tornam um encosto da empresa. Porque daí o cara tá 10 anos, o cara diz, não vou demitir esse cara começou comigo. E às vezes ele deixa de evoluir. A evolução dele, da empresa inteira, para por causa daquele cara. Não, esse cara você não pode mexer. Entra um cara excelente lá que vai dar uma virada de chave na empresa inteirinha dele. Ele trava o cara e muitas vezes o cara sai por causa daquele cara que tá há 10 anos com ele. Justamente. E quando tu coloca um cara desses, né, que tá 10 anos contigo, num cargo de confiança, tipo um supervisor, Sim. só que o cara que tá entrando é melhor do que ele vai ser tirado da empresa. Por quê? Por medo. É isso que Entendeu? acontece sempre, muito. tá? Então, hoje eu sempre digo, se você vai colocar uma pessoa num lugar, precisa ter uma análise muito criteriosa. Hoje, tu não pode contratar as pessoas por amizade. Tu tem que contratar com competência. Exato. Tem que ser por competência. Ah, mas tu é meu amigo. Cara, não contrata. Ah, meu parente, não contrata. Eu tenho uma máxima, a gente fala para meus alunos, só contrata aquelas pessoas que você pode demitir. Exato. No momento que você colocou uma pessoa que você não pode demitir, meu amigo, você tem um encosto, como tu acabou de falar, o resto da tua vida, e tu tá tendo problemas. E muitas vezes tu perde profissionais fantásticos justamente por uma pessoa dessa. Isso, cara, é comum acontecer baixinho na maioria dos empresários que a gente passa, trabalha, assim, a gente mostra isso para eles, eles entendem, né? E eu sei que o empresário hoje ele trabalha muito pela emoção. Só que hoje, para você ter resultado, não pode mais ser emocional, tem que trabalhar pela razão. E é difícil isso. É muito difícil passar por processo. Mas tudo, mais uma vez, eu digo, é parte do dono. Ele precisa mudar as atitudes dele, o comportamento dele. Ele perceber que a empresa é algo profissional. Só que ele só vai conseguir fazer isso no momento que ele tiver esse conhecimento. E o conhecimento, ele existe, baixinho. Sim. O conhecimento existe. Só que o empresário precisa estar preparado e querer. Sim. Ele reza muito, ai, Deus me ajuda. Ou ele vai lá e contrata um consultor para fazer a consultoria na empresa dele. Só que o consultor não conhece. Eu, se fosse uma consultoria de um açougue, eu não entendo fazer carne. Não adianta fazer isso. Então, o que adianta fazer uma consultoria no açougue e vou dizer, ó, dispensa esse cara aí que é o salário mais alto. O engraçado, Rodrigo... E aí eu vou dizer o quê? Pô, mas o melhor... Os consultores fazem isso. Eles querem cortar custo. Vou cortar o salário do baixinho, que é o mais alto aqui. Aí o baixinho sai, leva todos os clientes e quebra a empresa. Ninguém conhece a tua empresa como você. Você precisa ser o consultor da tua empresa. Só que para isso tu tem que estar preparado, buscar o conhecimento. Exato. E é justamente isso que a gente faz. A gente prepara o empresário para ser o consultor da própria empresa. Não, legal. Parece que está lendo a minha mente, tá? Tudo que eu ia te perguntar, tu já está me dando a resposta, Rodrigo. Porque é isso mesmo que acontece. Eles contratam um gestor que não sabe nada. Eles vão contratando outros pessoal. Não, mandei esse embora porque esse aí não deu resultado. Contrato outro, não dá resultado. Contrato outro. Ah, vou contratar um RH que vai dar conta de todo o pessoal. E acontece o mesmo sistema porque ele não ficou... Como é que ele vai poder cobrar se ele não se especializou naquilo? Perfeito, esse é o problema. Ah, tu falou a palavra especialização. Cara, quantos anos tu estudou, meu velho, sobre corte de carne? Muitos. Aí tu pergunta pro empresário, quantos anos tu estudou para ser empresário? Foi acontecendo, Faz uma pergunta pro cara. Nos últimos toda vez que tu encontrar um empresário, tu pergunta para ele assim, nos últimos 2 anos, quanto você investiu em você para se preparar para administrar a tua empresa de forma profissional? Faça essa pergunta pro empresário e espera a resposta. Quanto tu investiu em você nos últimos 2 anos para você se preparar para ser um administrador profissional? Espera a resposta. Sabe quantos % é a média nacional? Do faturamento de 2 anos de uma empresa que ele investe nele, sabe quantos %? Quanto? 0. Imagina. Ele quer que as coisas caiam do céu, mas ele não investe nele. Aí, tu me tocou num assunto, tudo vem do empresário, né? E tudo, a imagem dele, tudo na empresa dele fica a imagem dele, né?
Porque daí ele começa a acusar, é lá aquele setor que está errado. Ah, é aquele outro setor que está errado. Mas a culpa é dele. É isso que não é isso que eu estou entendendo? É isso mesmo. Né? Tudo que acontece na tua empresa é responsabilidade do dono, cara. Sim. Se tua empresa está bem, a responsabilidade é tua. Se tu está indo mal, a responsabilidade continua sendo tua. Não é do funcionário. Exato. Não é do fornecedor, não é do cliente. Porque pode ter certeza que enquanto... Vamos falar do supermercado. Coque. Fala do Coque. Sim. Cara, os caras estão crescendo muito. Exato. Extremamente profissionais. 70 e poucas lojas. Imagina, cara, em poucos anos, correto? Exato. Muito... Pô, então, por que se o Coque dá certo e um outro mercado... Pô, mas o mercado é mercado. Por quê? Eles têm uma diferença. Eles são organizados, eles têm profissionais, eles têm conhecimento. Então, tu precisa, como empresário, como eu acabei de falar, independente do teu tamanho, você precisa ser um grande profissional, independente do tamanho da tua empresa. Agora, se você não se prepara para ser um administrador profissional, qual é a chance e probabilidade de você crescer? Nenhuma, né? E o empresário só pensa numa coisa, tá, baixinho? Ele pensa o seguinte, ele analisa a empresa pelo faturamento. Tem muitos que não sabem nem quanto que faturam por mês, tá? Bastante. É pior ainda, tá? Mas o cara que controla o faturamento. Daí tu pergunta, como é que tá a tua empresa? Não, tá cada vez melhor. Como assim que tá cada vez? Não, cara. Faturava 100 mil, agora tá faturando 400, 500 mil. Ô, tô crescendo 5 vezes. Tá aí o resultado. Não tenho dinheiro no final do mês. Então tu não tá crescendo, tu tá inchando. E quantas vezes tu já ouviu um cara que era pequenininho e aí ele começou a pensar em faturar mais, porque o empresário só pensa nisso. 2, 3 anos depois, começou a faturar muito mais, mas daí teve mais funcionário, mais carro, não sei o que, e do nada ele quebra. Quantas vezes já conheceu essa história? Bastante. Que na realidade aquele cara não estava crescendo, ele estava inchando. Então, nesse momento, não quer dizer faturamento. O que te interessa no final do mês, quando está sobrando para ti. Qual é o teu resultado real, o teu lucro no final do mês. Infelizmente, os empresários, a maioria deles, não sabe apurar o lucro no final do mês. Não sabe. E aí, como é que tu administra uma empresa se tu não sabe nem o lucro que tu está tendo? Exato. Eu vejo também... Aproveitar bastante você hoje, Rodrigo. Não, estou aqui para conversar, gosto de conversar bastante. A gestão de empresa. Cada setor tem um chefe ou cada setor tem... E quando essas equipes não se quadram... eu sempre tive muita dificuldade porque o que acontece? Quando você quer fazer o melhor, às vezes você fica muito visto entre os outros. As pessoas fazem a dita panelinha, vamos tirar esse cara. Nós já fazemos um tempo assim. Isso acontece muito nas empresas. E elas não têm... Eu acho que em uma empresa, todos os funcionários trabalham para uma empresa, a empresa é uma só. Né? E é a nossa casa. Geralmente eu falo que é uma família, né? Porque você vive mais tempo dentro da empresa do que em casa. Em casa tu vê nem os filhos crescer às vezes, cara. Nem. E a maioria do tempo que você vai para casa é dormindo. Você passa aquele tempo dormindo. 6 ou 7 horas dormindo. Você tem 3 horas para ficar com a tua família. É isso. E você volta novamente para lá. Em vez de ter uma equipe, tem um brigando para lá, outro brigando para cá. Meu setor vende mais ou meu setor não vende nada. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tem solução para isso, Rodrigo? Tem. Uma coisa que tu tem que entender, a gente trabalha muito isso na parte de gestão de pessoas. Nós temos um projeto que a gente trabalha 8 horas nesse nosso programa de capacitação em gestão, que é simplesmente trabalhar a gestão de pessoas. Né? Então, a gente trabalha muito isso. E o empresário precisa passar isso para a equipe. Nós temos que trabalhar com a nossa equipe de uma maneira. Quando você vai fazer negociação com uma pessoa, seja ela interna, seja ela externa, tem 4 tipos de negociação que tu pode fazer. Existe uma negociação chamada perde-perde, onde todos perdem. E isso acontece muito comum quando você começa a entrar numa guerra de preço, todo mundo perde. Todo mundo perde. Existe uma negociação que chama perde e ganha. Ou seja, você perde para alguém ganhar. E às vezes tu abre mão de alguma coisa na tua empresa para o teu cliente ganhar. Tu acha que é correto? Eu também acho que está errado isso. Não pode trabalhar perde e ganha. Existe uma negociação, um outro tipo de gestão que se chama ganha-perde. Eu ganho para alguém perder. Eu estou passando na frente de um setor, eu quero que meu setor ganhe mais do que o outro. Eu começo a boicotar aquele setor. Já vi muito. Justamente para ele não ganhar de mim. Isso acontece dentro das empresas. O financeiro brigando com o comercial brigando com a logística brigando com o administrativo e por aí vai. Aí quem perde no final é o dono. Exato. E existe um chamado ganha-ganha, onde todos ganham. Se eu fosse perguntar para ti, qual tipo de negociação tu gostaria de ter? O ganha-ganha. Pois é, mas o empresário precisa implantar isso dentro da empresa. Os funcionários que trabalham lá dentro, eles têm que trabalhar, eles têm que entender que eles trabalham numa empresa onde todos os setores em conjunto, trabalhando em conjunto, faz com que a empresa prospere.
A empresa prosperando, todos vão ter mais resultados, inclusive eles. Bonificações, melhor qualidade de trabalho, um lugar melhor para trabalhar, né? Então, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento na cidade, volta o dinheiro para... Então, é uma cascata isso. Todo mundo tem que trabalhar ganha-ganha. Só que isso tem que ser implantado por quem? Pelo gestor, pelo dono da empresa. Então, e muitas vezes o empresário está percebendo que os setores, um está querendo matar o outro e ele não faz nada. Tem empresários que até gostam, tá? Ele deixa que aquele setor... mas eu sabia que ia acontecer. Cara, se tu sabia que isso ia acontecer, intervém antes de acontecer. Exato. Tu tá perdendo dinheiro, cara. Só que ele não está preparado para ser um administrador profissional. Ele não tem processos. Ele não tem as pessoas certas nos lugares certos. Ele contrata as pessoas por afinidade. O empresário tem uma dificuldade muito grande. Ele contrata muito rápido e demora muito para demitir. Isso é uma causa muito grande dos empresários brasileiros. Contrata muito rápido e demora. Eu não tenho... Deus, eu estou no desespero, não tem mão de obra, eu contrato qualquer um. Hoje você vai fala ficar nisso... 3 meses treinando o cara e o cara é ruim e ele não demite porque ele acha que não tem outro. Daqui a pouco o cara sai, daí ele tem que pegar o outro para começar tudo de novo. E o pior de tudo, não tem processos dentro da empresa, não tem um organograma, onde tem cargos e funções bem definidas, não tem um fluxograma, que é o desenho de todos os processos que existem na empresa, e não tem normas e procedimentos. Ele não tem nada implantado. Nada. E aí, ele quer que... Se eu te falar, tudo que a gente falar aqui, vai conseguir absorver 5%. Exato. Para você conseguir absorver mais de 50%, tem que ter escrito e desenhado. Então, se eu tenho... Cara, como é que vai chegar uma carne aqui? Como é que a gente vai fazer com a carne? Se tu tem todos os processos, tudo desenhado, como é que faz, o que limpa primeiro, como é que limpa, como é que tira, tudo desenhado, todas as normas e procedimentos, o cara se apresentar, tudo bonitinho, entra pessoas e sai pessoas e o processo continua igual. Exatamente. E tu ganha tempo de treinamento. As pessoas não têm que estar toda hora vindo te perguntar o que precisa ser feito, porque está desenhado e está escrito. O processo sempre, o cliente vê que toda vez que ele entrar naquele lugar sempre vai ser atendido da mesma maneira, e isso é fantástico, porque a gente gosta, e interessa se é por A, por B, por C. Sim. Todo mundo vai vender da mesma maneira. O próprio funcionário, ele gosta de estar num lugar onde ele está bem, ele entende o que precisa ser feito, não precisa estar pedindo para os outros fazer. Exato. Porra, cara, eu cheguei lá naquela empresa, tinha tudo escrito, tinha tudo desenhado, estava tudo pronto. Eu sabia que não precisava estar perguntando. Você, como dono da empresa, você tem mais tempo, você consegue delegar, você tem mais resultado, o teu cliente fica satisfeito, todo mundo fica satisfeito. Só que precisa de uma coisa, conhecimento do dono. Ele precisa... O dono, ele chega até um momento que ele consegue chegar com quem ele conhece. Ele chega até um nível. Para ele passar para um nível maior de resultado, ele precisa de ajuda. De ajuda de alguém que saiba disso. Só que ele precisa ter a humildade de perceber que ele precisa de ajuda. Sim. E ele precisa, nesse momento, como eu falei antes, mudar o comportamento dele, perceber que ele precisa de ajuda e precisa ser ele capacitado. Ele precisa entender de administrar uma empresa de forma profissional. E aí ele vai saber fazer essa gestão de pessoas muito melhor e todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ter o ganha. O cliente vai ganhar, o cliente interno vai ganhar e ele, consequentemente, vai ganhar. Nizam Guanais dizia o seguinte, tem uma frase muito legal que a gente usa. Pensar em realizar tem trazido muito mais fortuna do que pensar em fortuna. Uhum. Então, se tu... Cara, como a tua história... Tu é apaixonado pelo que tu faz, tu pensa em realizar. Quantas festas a gente já fez contigo? Cara, sai de lá. E quantos clientes dessas festas tu teve? Muitos. Porque tu fazia o quê, cara? Tu é apaixonado por fazer o que tu faz. Exato. E aí tu faz aquilo com amor. Não é pelo dinheiro, é por amor. Por amor. E aí, cara, todo mundo vê isso. Não teve o baixinho, tu já fez acho que umas 6 almoço, janta comigo lá. Nós fizemos agora domingo, né? Domingo agora. 2 costelas maravilhosas. As pessoas dizem, me liga direto, tu tem o telefone do cara lá, aquele? Tenho, tá aqui. Por quê? Porque você faz um trabalho de excelência. Quando você consegue fazer isso, a melhor propaganda que existe é o boca a boca. Exato. Não existe outra. Melhor disso. Quando o cliente, tu vai numa empresa e a empresa é diferente, organizada, todos com os processos, todo mundo atende do mesmo jeito, não tem erro e tudo mais, o cliente vai perceber e vai fazer o quê? Vai ser muito bem atendido e ele vai fazer o quê? Vai indicar para os outros. Porque se ele for mal atendido, ele bota uma rede social e quebra uma empresa. Quebra. Hoje o atendimento está bem precário. Eu sempre, quando chego numa empresa, eu falo sobre isso. Falo sobre equipe, falo sobre isso. Mas muitas vezes você vai só até um plano. Você chega num plano ali, eles te travam, tá?
Você chega numa empresa, você quer mudar tudo. A tua cabeça é fazer a coisa acontecer. Você quer fazer tudo, daí você começa a dar resultado. Eu tô rindo, cara, porque é assim, tu tá me contando uma coisa que eu vivo todo dia, cara. E isso é legal, porque você tá me dando as respostas corretas. Eu tô tendo um curso aqui, Rodrigo. E isso é muito bom. Ó. Nem tô pagando e tô tendo um curso profissional. Nossa, que coisa mais boa do mundo. Isso acontece diariamente. Eu, como supervisor de vários supermercados, eu vejo isso diariamente. O cara começa a evoluir, começa a dar resultado, começa a vir mais clientes. Eu tive empresário, patrão meu, que até tinha ciúme de mim, porque os clientes vinham me abraçar e diziam assim, a gente vem aqui por causa do baixinho. O cara olhava pro cara e dizia assim, mas o baixinho não manda nada, que o baixinho é meu funcionário. Eu tive que sair de uma empresa por causa disso. Você vê a mentalidade das pessoas, Rodrigo. Só pra te ter uma ideia, cara. Esse tipo de empresário é comum acontecer. Ele quer ser estrela. Cara, a estrela é a tua empresa. Exato. É a tua empresa, não é você. Cara, o que tu tem? Qual é o objetivo do empresário? Qual é o objetivo final? Ganhar dinheiro, concorda comigo? Exato. Para ele ganhar dinheiro, ele tem que atender a necessidade do cliente. Porque se ele não atender a necessidade do cliente, não vem, não compra, vai comprar do concorrente, correto? Exato. Então, hoje ninguém consegue trabalhar sozinho, baixinho. Ninguém. Tu tem que ter pessoas. Exato. 100% dos fornecedores são pessoas. Exato. 100% dos clientes são pessoas. Exato. 100% dos colaboradores são pessoas. Exato. Se tu não gosta de trabalhar com pessoas, eu dou uma dica. Vende a tua empresa, vai para uma ilha deserta, chega lá, se enche de bicho e não sai mais de lá. Porque hoje nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade. E o empresário, se não tiver pessoas, ele tá sozinho e ele não vai prosperar. Aí quando tu me conta uma coisa assim, o cara tem ciúme de mim, meu Deus, tu tá trazendo resultado pro cara. É justamente isso. E aí tu pega um baita de um profissional que muitas vezes vai trabalhar para um concorrente ganhando menos e ele não entende porque... Aí quem é o culpado? O baixinho que saiu. Exato. Porque o cara era estrela, porque o cara achava isso, porque o cara acha que é bom, porque o cara quer fazer do jeito dele. Cara... Se tu é uma pessoa eficaz, a gente chama isso de uma pessoa eficaz. Exato. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas eficientes, existem as pessoas eficazes. É muito raro tu encontrar eficaz, tá? É muito mais fácil tu ter eficientes. Uma pessoa eficiente é aquela pessoa tarefeira, aquela pessoa cumpridora de tarefa. Ela simplesmente faz aquilo que é pedido. Então, ela tem uma visão muito limitada das coisas, tá? Então, o foco dela sempre é no problema e não na solução. O baixinho vai lá e me traz aquele rodo, ele vai lá e traz o rodo. Ele fez o que cumpriu. Exato. Uma pessoa eficaz é completamente diferente. A pessoa eficaz é uma solucionadora. É uma pessoa que ela tem uma visão além do alcance. É uma pessoa que ela faz melhor, mais rápido, mais barato. Então, é uma pessoa que o foco dela é na solução e não no problema. Vai lá e me traz o rodo. Ele traz o rodo, traz o pano e ainda traz um balde. E ainda o balde cheio de água justamente para poder lavar. Ó. Tu tá entendendo? Então, essa é a visão. E é difícil encontrar pessoas assim. E quando o empresário muitas vezes encontra um cara eficaz, ele se sente ameaçado. Ele chega e diz o seguinte, cara, eu vou ensinar para esse cara, daqui a pouco ele tá roubando todos os clientes para mim, vai montar uma empresa meu concorrente, eu não quero esse cara aqui. Ou muitas vezes ele quer mudar os processos dentro da empresa. Só que os processos foram criados por quem? Pelo dono. Exato. Ele pensou assim, mas o que esse cara tá pensando? Vai querer mudar meus processos? Se o processo é meu, quem fez isso aqui fui eu, tem que ser do meu jeito. E aí, cara, o que acontece? Esse cara é desestimulado a ficar numa empresa. E ele sai e vai trabalhar para o concorrente, vai fazer um concorrente prospere e o cara ainda vai culpar você. Mas também aquele cara lá queria que mudar tudo. Não, esse cara é simplesmente um cara eficaz. É um cara que vê os erros, sabe como resolver, só que o dono não deixa. Onde está o problema? No dono. Ele precisa abrir a mente, ele precisa estar preparado para ser um gestor profissional. Ele precisa entender o que é uma pessoa eficaz, uma pessoa eficiente. Ele precisa perceber que ele não é perfeito. Tu não é perfeito, eu não sou perfeito. Nem Jesus Cristo foi perfeito. Então, a gente sempre vai desagradar alguém. Só que se você quer crescer, você precisa de pessoas capazes do teu lado. E quando ele olha um eficaz, ele diz assim, cara, ele se sente ameaçado. Então, pô, eu vou ter ciúme de um cara que vai trazendo resultado. Pelo amor de Deus, cara. Ele é um chefe, a gente chama isso de chefe centralizador. Tem que ser tudo do jeito dele, da maneira dele, tudo tem que passar por ele. Ele não admite que as pessoas façam algo que não seja dele. Aí ele fica sobrecarregado, não sai, não consegue sair com a família, nunca consegue tirar 15 dias de férias. Ele não é empresário, ele é empresidiário, porque ele fica preso dentro da empresa. Ele não cresce. Ele só tem uma empresa, ele não pode ter duas, não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí ele fica limitado. Por quê? Justamente pelas crenças limitantes que ele tem. Quem tem que mudar? Ele, o dono. Ele precisa mudar. Portanto, ele precisa se capacitar como empresário. Não, exato, Rodrigo. Nossa, eu tô me sentindo aqui... Nós estamos falando de mim, tu tá tirando todas as minhas... tá me dando resposta às minhas perguntas. Eu fico só imaginando aqui, tá? Quando você vai... Eu fico lembrando, era eu. Eu saí de vários lugares por causa disso, tá? Eu sei disso. Eu saí de vários. Os caras... Você começava a evoluir, mostrava resultado pro dono e...
esse cara tá... E outra coisa que acontece muito, Baixinho, que também o empresário não se dá conta, que é a burrice dele. Eu chamo isso de burrice. Ele começa a ter resultado. E aí ele olha assim, puta, eu tô pagando muito caro pra esse cara. Agora eu já sei como fazer. Então eu não preciso mais dele. Aí ele vai, tira, corta um custo que é justamente esse valor que tá trazendo resultado para ele. E aí o baixinho sai de lá, vai pro concorrente. O baixinho avisa todos os clientes dele, não tô mais em tal lugar. O que os clientes vão? Vão tudo para outro lugar. E ele perde dinheiro. Então o empresário precisa perceber, e muito empresário fica preocupado com o que tu ganha. O que tu ganha, e não o resultado que tá tendo. Cara, eu chamo isso de burrice, me perdoe se eu chamo de burrice. Até tu tocou num assunto legal. É quando a gente geralmente sai de uma empresa, tá? Que você fez um excelente trabalho. A primeira coisa que o empresário acusa é dizer, eu te pagava muito bem. Ele acha que você tem a obrigação de fazer tudo excelente pelo aquele valor. Eu trabalhei só numa empresa que hoje eu admiro muito o empresário. Seu Sávio, proprietário do Ofertão. Um dia ele chegou para mim, eu trabalhando lá do lado do balcão, ele chegou assim, Baixinho, vem cá. Eu digo, o que, seu Sávio? Ele é muito querido, muita gente boa. Eu vou te dar um aumento. Eu digo, seu Sávio, eu tô fazendo meu trabalho aqui. Você acha que nós não vemos tudo que você faz aí? Você não faz só o teu trabalho. Você faz isso, faz aquilo, faz isso, faz isso. Faltava 2 dias pro pagamento. Daí passou a moça do RH, eu digo, seu Sávio falou contigo, já tá lá teu aumento. 2 dias pro pagamento, ele já me deu o aumento naquele dia. Eu achei tão interessante, tá? E disse, cara, nunca mais eu saio daqui, seu Sávio. Ele, cara, você faz muito mais do que era para fazer. E você acha que a gente não tem essa visão? A gente tem as câmeras, tem tudo, Baixinho. O cliente vem aqui, se sente à vontade. Você fez coisa para os clientes aqui que ninguém fez aqui dentro da empresa. Eu comprei alguma vez um ofertão contigo. Comprou várias vezes. E o seu Sávio fez isso comigo. Daí, quando eu saí da empresa, eu comprei mais, eu fui dar treinamento no outro supermercado. Eu fui lá, ele me fez uma dedicatória todinha. Baixinho, você não deixou só uma equipe. Você deixou amigos aqui, pessoas excelentes. Você montou a equipe do teu jeito. Tá? Então, é um dos empresários que hoje eu tiro meu chapéu, que por muitos que eu passei, que dizem assim, eu já pagava esse cara muito bem, então ele tinha que fazer muito bem. As pessoas esquecem que elas podem evoluir junto com a pessoa ali. Vamos ter uma equipe, vamos ser... Eu sempre, quando eu entro numa empresa, eu digo, nós vamos ser a melhor empresa de venda daqui. Porque eu entro com esse sentimento dentro de mim, eu quero fazer o melhor. Não melhor do que todo mundo, melhor do que eu mesmo, melhor do que eu mesmo. Você tem que fazer melhor do que você mesmo. Eu quero sempre fazer melhor. Entro aqui, não, o faturamento tá tanto, vamos dobrar. Mas não dá. Dá. Uma vez eu entrei na empresa como supervisor, tinha um encarregado que eu tinha colocado lá. Eu coloquei o encarregado lá, eu cheguei, ele desesperado. Baixinho do céu, me encheram essa cama de carne, eu não sei o que fazer. Aí eu vou embora e o cara tava desesperado e corria pra lá e corria pra cá. Baixinho, eu vou chutar o balde e não quero mais trabalhar aqui. Eu olhei pra ele e digo, o teu problema é só a carne que tá ali dentro? Não tem mais nada de problema? A carne ali nós damos jeito, amanhã nós vendemos tudo. Espera aí, eu vou lá desossar, fui lá desossei. No outro dia a gente vendeu toda a carne que tava lá. Ele disse, Baixinho, de você eu não duvido mais nada. O problema dele era tão simples, mas ele tava fazendo uma bola de neve ali que tava gerando mais coisas. Mas não... Cara, teu problema é só esse? Vou te mostrar como é que a gente faz. Vendemos toda a carne. Ele disse, Baixinho, de você hoje eu não duvido mais nada. Ele por algum motivo estava inseguro, né? Inseguro. E aí, quando você está inseguro, você não consegue ser social. Isso é pirâmide de Maslow. É uma ferramenta maravilhosa que a gente usa, né? Onde você consegue perceber, muitas vezes, por que tu comete algumas atitudes, alguns comportamentos que tu não entende. E isso a gente chama de pirâmide de Maslow. Né? Então, é uma coisa que inclusive, a gente ensina no nosso projeto, onde o empresário consegue perceber se ele está inseguro e não consegue ser social. E aí, esse é o problema. Então, quando você, muitas vezes, quando tu acabou de falar, quando tu tem um funcionário de muitos anos num determinado lugar, que sempre foi feito daquela maneira, e o dia que tu entra e você quer mudar, a primeira coisa que ele se sente é inseguro. Exato. E ele se sentindo inseguro, ele se torna antissocial. E ele começa a dizer que não vai dar certo, começa a te boicotar, começa a falar mal. E aí tu acaba, muitas vezes, desistindo por causa disso. Mas isso é comportamento. Se o empresário não conhece isso, não entende isso, ele perde profissionais pela falta de conhecimento. Só que o conhecimento, como eu acabei de dizer, várias vezes, eles existem. Só que o empresário tem que estar pronto para querer receber esse conhecimento e não achar que sabe tudo. Não, geralmente é isso mesmo, tá? Eu vejo por mim, quando acontece esse tipo de coisa aí, que o pessoal já fica assim, às vezes o próprio empresário, ele já chega para você, no México, o cara ali, esse cara tá 15 anos comigo, você faz até aqui e não faz até aqui. E você vê que você tem que avançar para fazer melhorar até as vendas, mais a lucratividade da empresa, você vê, com a tua visão, você vê que o cara pode atingir outros patamares. Eu digo assim, você pode atingir outros patamares. Daí o cara diz, mas com aquele ali, não,
Daí você vai lá e diz pro cara assim, poxa, mas o cara só conversa com ele, vamos se ajeitar para nós trabalhar junto. Aquele não, aquele ali não. É aí que dá um travamento, não é, Rodrigo? Esse é o problema de priorizar as pessoas e não a empresa. É como eu disse, hoje tu tem que ser profissional, trabalhar com a razão e não mais com a emoção. Então a gente sabe, o empresário precisa, por isso, mas o grande problema é a atitude do empresário. Ele precisa mudar as atitudes dele. Ele precisa perceber que ele precisa gerenciar esse tipo de situação. E vai acontecer em todas as empresas, cara. Tudo vai acontecer, isso é um padrão. Sim. Agora, se você não souber gerenciar isso, você está fadado a se preocupar com as pessoas e não com o teu resultado. Sim. Então, eu percebo. O que tu prefere? Que as pessoas... Eu sempre faço essa pergunta para o empresário. Tu acha que as pessoas têm que se adaptar à tua empresa, a tua empresa tem que se adaptar às pessoas? O que eles falam é que as pessoas têm que se adaptar à empresa. Mas aí que tá o problema. A Só que empresa daí, nesse caso, é a tua empresa que tem que se adaptar à boa vontade do bonito. E aí é o erro do empresário. Aí Porque que tá. o empresa, tu tem que entender uma coisa. Eu sempre brinco com meus alunos. Uma empresa não é uma democracia. Uma empresa é uma ditadura. Exato. Onde tem presidente, onde tem um dono. Então, tem que ser feito de acordo com o dono. Ai, não mexe com esse cara. Não, se o cara não está fazendo de acordo com as coisas que tem que ser feito para dentro da empresa, então eu tenho que adaptar todas as minhas necessidades para a vontade desse cara. E aí tu tá errado. Tu, inclusive, deixa uma brecha para todos os outros. Daí como é que tu vai exigir profissionalismo dos outros se tu faz isso com esse? E aí o erro, mais uma vez, de quem que é? Não é da pessoa, é do dono. Se o dono não perceber isso e não mudar isso urgente, mais uma vez eu digo, ele vai ter problemas lá na frente. Então, se não mudar o comportamento do dono, ele não estiver preparado, ele não conhecer as ferramentas necessárias para implementar, para gerenciar todo esse tipo de pessoa, todo esse tipo de situação, ele vai continuar sendo um amador. É uma escolha. É uma escolha. Tu quer escolher ser uma pessoa amadora, um empresário amador, e continuar reclamando do governo, do imposto, do cliente, do concorrente. Tu pode continuar fazendo isso. Como eu disse, a vida é feita de escolha, a empresa é tua, tu administra do jeito que tu quer. Agora, se tu quer mudar de patamar, se você quer ser um profissional com resultado, com mais tempo para você, para sua família, para você ter tempo de viajar tranquilo, sair e deixar a tua empresa e ela continuar funcionando do mesmo jeito, você precisa profissionalizar ela. E aí, precisa profissionalizar quem? O dono, ele. Ele precisa ser profissional. Precisa buscar o conhecimento que existe, mas o empresário acha que ele não precisa estudar. Ele prefere que as coisas caiam do céu e reclama muito. Pois é, Rodrigo, é isso que eu tenho visto. Até a colocação que tu colocou ali, a pessoa tem que entrar no esquema da empresa. Se a empresa está toda errada, a pessoa já vai entrar num sistema errado, não é verdade? Tá aqui um sistema de gestão dela tá todo errado. Daí a pessoa entra para se adaptar na empresa. A pessoa, muitas vezes, quando a pessoa já vem de um sistema correto, ela entra aqui e se debate. Ela chega aqui para trabalhar, porque o salário é atrativo, tal. Mas ela chega ali e ela não vê evolução. E vê as coisas tão erradas. Vê toda errada que ela bate na trave. O empresário não quer que mude. Daí ela tenta fazer a forcinha dela, mas aqui eu vou fazer esse pessoal mudar, eu sei que consigo. Chega uma hora que ela não consegue, porque tem várias pessoas batendo ali. Não, esse cara não vai fazer aí uma coisa que ele tá achando que vai fazer, mesmo dando resultado. Do pouca coisa que ele faça, dá um resultado enorme, mas as pessoas vão abafando. Elas vão abafando, não. Vou te contar um exemplo de um aluno meu lá de Lages, cara. É o seguinte, ele tinha muito problema de dizer não para as pessoas. E muito empresário tem dificuldade de dizer não para o cliente interno, para os colaboradores. Não consegue dizer não. Eles tratam assim como se fosse de casa, amigo, aquela coisa toda. Aí chegou o cara e disse assim para ele, ô fulano, né? Não vou citar o nome do cara. Cara, posso pegar a moto da empresa, 4 horas da tarde, para ir em casa pegar um documento que eu preciso assinar e entregar no cartório? Pode. Uniforme da empresa, moto da empresa, 4 horas da tarde, horário de trabalho. Saiu com a moto na esquina, se debulhou com um carro. Nossa. Deu no meio do carro. Ele cortou a frente do carro. Demoliu a moto, quebrou bacia, quebrou perna, quebrou clavícula. Se arrebentou. Quem é o responsável? A empresa. O cara teve que fazer cirurgia, tudo pago pela empresa. Não sei quantos meses encostado, pago pela empresa. Tudo pela empresa. E ainda o cara botou na justiça a empresa. Então ele pediu para fazer um trabalho, um serviço pessoal. Pessoal dele. No horário do serviço, o dono disse que sim. Se ele tem um processo dentro da empresa, onde tem normas e procedimentos, dizendo que é proibido sair em horário comercial, dali, pegar qualquer veículo da empresa para usar de forma pessoal, é proibido. Ele diz, cara, o que está escrito nos normas e procedimentos da empresa? Não pode. Então, não pode. Exato. Cara, só que isso não existe. Os empresários não colocam isso em prática. E aí eles se ferram, depois reclamam.
Ah, porque o funcionário, porque esse cara é um ser vergonha, porque o cara... Não, ele é o responsável. Então, se você não tiver um conjunto de leis que rege a tua empresa, escrito, todo mundo ciente, autenticado no cartório, dizendo que aquilo ali, as normas e procedimentos da tua empresa, continua do mesmo jeito. Você tem que adaptar a sua empresa às necessidades do teu cliente. E esse é um grande erro no empresário. Se tu não profissionalizar a tua empresa, você continuará tendo problema com pessoas. Exato. Esse é o erro. Eu vejo alguns erros também numa empresa que é assim. Quando a pessoa trabalha numa empresa que tem vários funcionários, são vários setores juntos, né? Eu acho que tu pode me ajudar nisso aí. Aí acontece um erro aqui. A outra pessoa, em vez de dizer assim, nós somos uma equipe, o erro é todo nosso, de toda a equipe. Não, o erro é daquele e foca naquela pessoa ali. Às vezes a pessoa, ninguém é perfeito, Não, entendeu? Às vezes aconteceu alguma coisa ali, mas as pessoas deixam de incentivar essa pessoa para acusar ela. Então, onde é que você tem uma equipe aí? Esses tempos aconteceu isso comigo. Eu cheguei dentro da empresa, os caras, mas é aquele lá que fez isso. Eu digo, não. Aqui, eu sou culpado também, porque eu faço parte da empresa. A empresa é uma só. Nós não temos duas empresas aqui, ou temos três empresas. Cada setor é uma empresa, então eu estou na empresa errada. Se a gente está numa empresa que o nome é inteira, aqui tem vários setores, nós somos tudo, fazemos parte disso aqui. É a mesma coisa dar uma coisa errada lá no açougue. Dá uma coisa errada no açougue, o cara do corredor vai lá. Eu sabia que ia dar errado. Já começa a acusar o cara antes para o cliente, em vez de dizer assim, não, aconteceu alguma coisa, vamos ver, porque ele não faz isso, tal. Ele acaba tirando a vantagem e ainda acusando o outro que é companheiro dele, que é de uma equipe. Tudo é a mesma empresa. A mesma empresa. É a mesma coisa que acontece no ambiente de esporte. Vamos dar um exemplo. Um jogo de futebol. Quem perde é o time inteiro. Não é porque o cara fez um gol contra, ou o goleiro tomou um frango, ou o cara perdeu um pênalti. Não é. E o técnico diz assim, cara, não é o Rodrigo que errou o pênalti. Uhum. Eu, baixinho, sou o técnico desse time. Exato. A responsabilidade é minha. Porque se você, como técnico, começa a acusar que é o Rodrigo, sim, tu perdeu o grupo. Perdeu o grupo inteiro. Ferrou. E você não tem resultado. Só que, mais uma vez, baixinho, o empresário precisa se qualificar. Ele precisa entender de gestão de pessoas. Ninguém te ensina a ser empresário, então tu faz o teu jeito na tua empresa. E teu jeito, muitas vezes, não é o melhor jeito. Não é? Se tu não está preparado, tu não tem uma pessoa que te ensinou, te mostrou um caminho, te mostrou maneiras, te mostrou ferramentas de gestão, cara, não adianta, tu não vai conseguir ir para frente. Então, sempre eu trabalho com isso há mais de 20 anos, baixo. Então, eu adoro trabalhar com empresários. E quando eu mostro para os empresários, acontece como está acontecendo com a gente. Quando eu começo a falar lá no nosso projeto, e os caras dizem, puta, cara, eu faço isso tudo direto, eu tô vendo agora meus erros, cara. O problema não é os outros, o problema sou eu. Mas ele tem que ter com o coração aberto e perceber que ele é o responsável. Ele precisa mudar. E não é a equipe dele. A equipe dele é um reflexo dele. Exato. Assim. É reflexo dele. É o reflexo dele, as atitudes, o comportamento dele. Então, ele precisa mudar, o dono precisa mudar. Então, se o gestor não perceber isso e continuar fazendo o mesmo jeito, ele sempre vai ter o mesmo resultado. E sabe o que está acontecendo? Está piorando o resultado. Porque cada vez que passa, o cliente está mais exigente. O fornecedor está mais exigente. Muito. Porque ele quer também colocar o produto dele em lugar que vai ter, que vão falar bem. Exato. Ninguém é bobo que vai... O frigorífico Machado não vai colocar no lugar que os caras vão falar mal lá. Jamais. Jamais, então. Tu sabe disso. Então, tudo isso. E o proprietário precisa entender que para ele conseguir tudo isso, ele precisa organizar internamente a empresa. Não adianta eu só fazer propaganda, chamar o cliente, e quando chegar lá, ele ser mal atendido. Ou ele não ter o produto certo. Ou ele fazer de qualquer jeito, Não adianta. É ele que precisa estar preparado. E hoje eu sempre digo, a empresa e o resultado é o reflexo do dono. Exatamente. Se continuar fazendo do mesmo jeito, sempre vai ter o mesmo resultado. E cada vez está pior. Porque cada vez mais estamos desenvolvendo a região, mais concorrência vindo, mais empresas do teu segmento estão entrando. E se você não fizer a tua parte, cara, tu vai quebrar como empresário. Não, mas foi legal essa nossa conversa aqui, Rodrigo. A gente já vai encerrando aqui. Mas credo, que passou, voou. Que parece que uma hora é muito pouco para nós conversar. Verdade, esse papo tinha... Podemos marcar outras vezes. Nós vamos marcar outras vezes, porque ficou... um prazer vir aqui, cara. Ficou muito pouco. Tudo que eu tinha de perguntas, eu já fiz um curso aqui, eu fiquei muito, muito feliz, porque algumas dúvidas que eu tenho muito tempo. Eu queria trazer tudo, até para tirar essas dúvidas, até do pessoal que está vendo aí, ó. Hoje, a IDE é ideal para esse tipo de problemas empresariais e solução para esse tipo de... Solução, é uma solução, né? Então, isso aí. E hoje tudo é parceria, pessoal. O que custa fazer uma parceria com a IDE, levar
o Rodrigo Ribas lá e fazer essa gestão correta, você vai ver como vai mudar. O ano que vem, para 2025, a gente tem um projeto agora de fazer 14 lançamentos aqui no estado de Santa Catarina, inclusive aqui na região, né? Então, se alguém tiver algum interesse em conhecer um pouquinho mais nosso trabalho, me siga na rede social, né? Rodrigo Ribas, _ Ideia Brasil. Ideia Brasil. Né? Daí a gente já vai ter tudo lá onde é que a gente vai estar, a gente faz palestras de gestão, o empresário vai lá, a entrada da palestra é um valor muito alto, é apenas 1 quilo de alimento não perecível que a gente doa para uma instituição de caridade, a gente faz isso. E aí ele já vai ter muitas dicas de gestão, né? O que precisa mudar na empresa. E aí, se tiver interesse de participar do nosso projeto, né? A gente tem um projeto onde a gente tem em dois encontros, segunda-feira e terça-feira, 1h30 às 22 horas, das 13h30 às 22 horas, uma segunda e uma terça. 45 dias depois, mais ou menos, mais um encontro, onde a gente trabalha no primeiro encontro toda a parte de custos de uma empresa, né? Tu vai saber levantar os custos, saber calcular de forma correta o lucro da empresa, o ponto de equilíbrio, formação de preço de venda, trabalha a política de desconto, a gente trabalha tudo isso com o empresário. Ele ensina o empresário a se administrar dessa forma, de forma profissional. No segundo encontro, a gente trabalha toda a parte financeira da empresa, fluxo de caixa, necessidade de giro, fazer um balanço gerencial muito bem feito para saber o índice de liquidez, o valor da empresa, a rentabilidade. Então, ele tem esses números na mão, a pessoa para de trabalhar no achismo, no sentimento, ele vai ter certeza do que está acontecendo. E também temos mais um encontro na terça-feira, né, que é o último encontro, que é justamente o que a gente meio que tratou aqui, a gestão de pessoas. Como fazer esse organograma, esse fluxograma, essas normas, procedimentos, como ele como líder precisa desenvolver a equipe, como treinar, como selecionar, como motivar, como se comunicar com o funcionário, né, trabalhar essa pirâmide de Maslow. Então, a gente tem esse projeto muito capacitado. Né? Então, siga-me nas redes sociais, que você vai saber onde eu vou estar, mais ou menos, os lugares que eu estarei. E se você quer mudar como empresário e ter uma administração profissional, precisa buscar o conhecimento. Show. Não tem jeito. Obrigado mesmo, Rodrigo. Querido, foi um prazer. Estamos sempre juntos. Estamos juntos. E continuamos com as nossas festas, com as nossas carnes. Continuamos, vamos estar sempre juntos aí. Com certeza.